um videocast do meu certificado. E o nosso convidado de hoje, uma pessoa muito especial, Rodrigo, que já foi meu gerente geral durante um pequeno período de tempo, uma pena, mas é uma pessoa brilhante, que eu estava ansiosa para poder entrevistar. E ele vai contar aqui para vocês como é que foi a jornada dele de bancário, como que ele se tornou gerente geral, tudo, todos os segredos a gente vai saber aqui hoje. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Lê. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua presença de estar aqui hoje, tá? É uma honra para mim entrevistar Nossa, você, tá você doido. sabe disso. Eu que agradeço demais por estar aqui. Tô assim muito feliz de poder estar aqui conversando contigo, e de ver também o que você se tornou. Nossa Senhora, eu poder ver dessa maneira, da maneira que você faz, da maneira que você trabalha, do quanto você ajuda as pessoas no dia a dia de hoje, para mim é excelente. Estou muito feliz de estar aqui também. Eu fico emocionada, porque eu lembro, agora veio uma retrospectiva, quando o Rodrigo chegou na agência, lá em Nova Iguaçu, eu era caixa ainda, eu tava voltando de licença maternidade. Não, eu não. Eu tinha voltado de licença Tinha maternidade. voltado. Eu era assistente PJ. Isso aí. E eu logo ia entrar. Gente, a história é rápida, mas dá pra encurtar mesmo. E eu trabalhei pouco tempo com o Rodrigo, infelizmente, porque eu ia entrar de férias. Quando ele foi pra agência onde eu estava, eu entrei de férias e logo depois eu ia ser promovida, então ia ter que ir pra outra agência. Mas eu sempre, quando ele me ligava lá pra agência, chefe, me puxa de volta, chefe. Quero trabalhar com você, Rodrigo. Rodrigo, Letícia, caramba, não dá, não é assim. Pô, chefe, me puxa de volta, chefe. Eu quero ir pra tua agência, quero trabalhar com você. Porque o Rodrigo, ele tem uma habilidade tremenda de liderança, gente. Não sou só eu que falo isso, todas as pessoas que trabalharam com o Rodrigo, o Lucas, que a gente já entrevistou, ele também trabalhou com o Rodrigo. A Stephanie, que vocês já conhecem, que fizemos uma entrevista com ela antes, lá no escritório do meu certificado, ela também trabalhou com o Rodrigo. E todas as pessoas que trabalham com o Rodrigo têm uma satisfação imensa, porque o Rodrigo sabe liderar e gerir muito bem uma equipe. Parabéns por isso também, né? Fico Porque lisonjeado de você ouvir sabe isso. que é uma habilidade tremenda, né? Nem todo mundo tem essa habilidade de liderança e você conduz isso muito bem. Que tem que ser trabalhada todo dia. Exatamente, tem que ser fortalecida todos os dias. Mas eu vou deixar o Rodrigo falar. Rodrigo, se apresente, fale para as pessoas, conte a sua história, porque eu tenho certeza que tá todo mundo tremendo para poder saber. Não, muito legal. Primeiro, agradecer mais uma vez de estar aqui com vocês, para poder falar sobre isso e poder ajudar alguém sobre uma trajetória ou sobre uma escolha de caminho, ou poder ver que as histórias dentro do banco ou dentro da carreira como geral são diferentes, né? Você escuta um partir de um momento de uma pessoa e um partir do momento de outra no mesmo start, mas eles vão chegar lá no final na mesma forma, mas o caminho, a trajetória é completamente diferente. E você faz a tua trajetória, né? Então, eu sou carioca, né? Eu sou carioca, hoje moro aqui no Espírito Santo, esse estado maravilhoso, né? Hoje eu moro em Vitória, aqui em Vila Velha, mas trabalho na Serra, né? Que é um município muito próximo, né? Então, para quem está de fora, os municípios aqui são bem perto, né? Eu moro em Vila Velha, passo em Vitória para chegar na Serra para trabalhar. Aí você fala, caramba, são 3 municípios que você corta? Eu faço isso em 14 minutos. Muito rápido, diferente muito do Rio, rápido, né? Do Rio, de Nova Iguaçu, a Mesquita demora 40, que é um do lado exatamente. do outro. Morei em Nova Iguaçu, trabalhava na Barra. Levava 1 hora e pouco para ir, 1 hora e pouco para voltar, no melhor dos mundos, né? Então, Vitória aqui, o Espírito Santo tem essa peculiaridade de ter uma qualidade de vida muito superior, e aí vou chegar no ponto de dizer como é que eu cheguei até aqui, né? De poder estar trabalhando hoje nesse estado maravilhoso. Mas começando lá do início mesmo, né? Eu sou filho de uma dona de casa e de um vigilante, né? Que tinham muita dificuldade financeira lá no início, lá atrás, né? E agradeço aos meus pais pelo mais importante que eles puderam me dar. Além da base familiar, que foi algo que eu carrego para a minha vida, eles sempre investiram no meu estudo. E isso foi fundamental. Por isso que eu acho que o trabalho de vocês é de mudar a vida das pessoas. Por isso eu estou aqui, por isso eu aceito falar sobre isso e tentar melhorar algo do tipo, porque lá atrás, o investimento dos meus pais, isso até emociona a gente um pouco, o investimento deles na minha formação, em alguns momentos até em detrimento do conforto de dia a dia, fez toda a diferença para eu poder estar hoje aqui com a minha carreira e com a minha família também. Então, investir na tua certificação, investir na tua formação acadêmica, investir nos teus cursos extras, faz toda a diferença para a tua vida, né? E aí eu hoje tenho 22 anos de banco, né? Trabalho no mercado bancário há 22 anos
e digo a você, com a mesma vontade do primeiro dia que cheguei lá, sabe? E assim, uma das coisas que eu mais gosto de trabalhar, e quando eu entrei no banco, isso acabou me levando dessa forma, foi justamente o lidar com pessoas, né? No início, não com a gestão, mas sim com o lidar das pessoas, né? Por quê? Como eu te falei, né? Eu sou carioca, sou de Madureira, né? Para quem conhece, é o Carioca da Gema, ali, é o subúrbio do Rio de Janeiro, né? E foi onde eu comecei no banco, né? Na verdade, antes eu trabalhava numa rede de fast food, porque, como eu te falei, eu vim de uma família que não tinha muita condição financeira, mas que na luta do dia a dia podia me ajudar no estudo. E o primeiro lugar que eu botei currículo para ir que me chamou foi ali para um cargo de trainee. E eu fui. Eu fui ser trainee dessa rede de fast food e ali, no meu desenvolvimento, eles disseram, caramba, você está indo tão bem que a gente vai te dar... O programa era para ser subgerente, mas você está indo tão bem que a gente vai te dar uma oportunidade de inauguração de uma loja, como gestor. E aí meu pai teve que assinar por mim, eu lembro até hoje, porque eu tinha 18 anos de idade. 17 para 18. Ai, você era menor Eu de era idade. menor, eu tinha 17 para 18, eu lembro como se fosse hoje meu pai tendo que ir lá assinar para poder possibilitar que eu fosse o gestor dessa nova unidade que estava abrindo. E era uma unidade que estava abrindo no antigo Projac da Globo ali, né? Então era uma visibilidade muito grande para nós ali. Em pouco tempo eu consegui um recurso financeiro que eu não tinha, porque eu fui promovido daquela maneira já para uma loja que era de visibilidade. Então, eu comecei a ganhar um dinheiro legal naquele momento ali também e falei, caramba, não tinha isso, como é que a coisa está me possibilitando dessa maneira? Só que aí vem um ponto que eu queria muito lembrar para o pessoal, você tem que olhar para frente. Você não pode estar preocupado com o que você tem hoje, com aquilo que está estagnado, ou está assim, não, poxa, eu estou muito satisfeito com o que eu tenho aqui, e aí vamos deixar o tempo passar e ver a vida me levar. Não é assim que funciona. Você tem que pensar lá na frente. E aí, no momento que eu estava na felicidade, tinha inaugurado a loja, aquela coisa toda acontecendo, mas aí eu comecei a ver e falei, caramba, daqui eu vou crescer para onde? O que eu quero para a minha vida? Porque eu estou muito novo, tenho oportunidade. E aí, por que eu vim parar bancário, né? Eu tenho um cunhado, esposo da minha irmã, e ele era bancário. E eu via ele no dia a dia ali do antigo Banerj, do Rio de Janeiro, né? Que era o Banco do Estado do Rio de Janeiro. E aí, eu já tinha estagiado no Banerj quando eu estava fazendo o segundo grau. Precisava fazer um estágio, eu fiz técnico em processamento de dados e eu precisava fazer um estágio. E o estágio foi no Banerj. Foi o primeiro contato que eu tive com a rede bancária, né? E ali eu me apaixonei. Mas aí o Banerj, como foi vendido para o Itaú na época, né, a gente não tinha essa continuidade do estágio, eu fui procurar outros caminhos e cheguei nesse ponto que eu estou te dizendo de estar trabalhando como trainee. Mas eu sempre tive vontade de voltar para a rede bancária. E aí eu comecei a colocar currículo em tudo que era lugar. E aí, nesse momento em que eu acabei de inaugurar a loja, estava com reconhecimento financeiro, imagina, 18 anos de idade, Muito novo, começando a receber um reconhecimento financeiro que eu nunca tinha visto na minha vida. E aí eu boto currículo em todos os lugares e o banco me chama para fazer uma entrevista. E aí eu fui lá fazer essa entrevista, lembro como se fosse hoje, cara. Sentei diante do gerente geral e aí aquela entrevista, aquilo tudo, e eu animado pra caramba com aquela entrevista, falei, caramba, que oportunidade boa. Aí ele falou, a vaga é para estagiário. Eita. Aí me deu aquela murchada. Murchou na hora. Aquela murchada que eu falei, caramba, estagiário. Fechou. Mas não é contratado? Ele falou, não é para ser funcionário do banco, não. É estagiário. Você pode ser contratado ou não depois de um período de estágio. Não tenho como te dizer que você vai continuar aqui. E aí por isso que eu acho que você tem que pensar bastante, porque você está empregado. E ali foi o momento crucial da minha carreira. Eu digo a você, entendeu? Ali foi um momento crucial da minha carreira. E aí eu voltei para casa, conversei com meu pai. E aí eu te digo, né? Meu pai, sem grande instrução, naquele momento foi importantíssimo, porque ele falou para mim, vai atrás do teu sonho. Não pensa no agora, né? E ali eu voltei, no dia seguinte falei, eu quero a vaga. Entendeu? E eu lembro como se fosse hoje. Era para ganhar 1/5 do que eu ganhava. Nossa, Rodrigo. E o dinheiro era importante naquela época. Era importante, porque era o que pagava a minha faculdade. Eu estava fazendo faculdade de administração. E aí eu falei, caramba, o que eu vou ganhar no banco como bolsa de estágio vai ser só para pagar a minha faculdade. E ali meu pai me ajudou bastante, mesmo com toda a dificuldade, né? Então por isso que eu digo que foram fundamentais. Base familiar né? faz toda a diferença, né?
E aí eu pedi demissão na empresa que eu tava para ir pro banco, para entrar como estagiário com um contrato de 6 meses. Nossa. Aí as pessoas, você tá louco? Você realmente tá fazendo isso? Meus amigos falavam para mim, cara, que doideira que tu tá fazendo, calma aí, não faz isso e tal. Eu falei, não, cara, eu sei que eu tenho possibilidade de crescer ali e é o momento de eu me dedicar. E aí, nesses 6 meses, eu me dediquei bastante. Com 3 meses, eu fui contratado. Olha só. Ele antecipou aquela minha Não podia vigência. te perder de Não jeito podia nenhum, né? perder, ele gostou demais do trabalho e falou, cara, tô te contratando agora. E aí me contratou e dali eu já fui trabalhar direto. Eu não entrei, e aí por isso que eu digo que os caminhos são diferentes, né? E é legal a gente estar conversando sobre isso. Eu não entrei e fui para o caixa automático, para o BDN, para trabalhar daquela maneira. Eu entrei como estagiário e fui ser o estagiário do PJ, sabe? Fui trabalhar direto na pessoa jurídica, que ele pegou e falou assim, pela que eu tô vendo de teu conhecimento, de dia a dia e tudo, você vai ter um bom relacionamento aqui na pessoa jurídica. Vai lá e ajuda o cara da PJ. E aí, quando eu cheguei, o meu gerente PJ que eu fui trabalhar, o cara já tinha 25 anos de banco. Era um conhecedor de dia a dia fantástico também, né? E ali eu aprendi bastante. Comecei a trabalhar como estagiário dele, do PJ, né? E aí, com 3 meses, eu fui contratado para ser funcionário do banco, né? E aí eu fui para a parte de abertura de conta. Fui trabalhar nessa parte. Totalmente diferente Totalmente do fora comum. do Que as comum. pessoas, estágio, aí agente de negócios, ou antigo Não. escriturário, e depois caixa. O seu foi todo estagiário do PJ? Exatamente. Eu nem sabia que existia. Hoje em dia não tem mais isso. Pois é, não entrega a minha idade, mas nós estamos não, falando desculpa. de 22 anos atrás, né? Pô, você já era assistente do PJ. Exatamente, exatamente. E dali eu fui para abertura de conta, que na verdade era uma estrutura que o banco estava criando na época de aquisição, né, que era de captação de contas. Então a gente trabalhava, o banco comprou a folha tal, a gente precisa rodar essa folha em tantos dias. Vamos trabalhar nessa folha. Eu preciso trabalhar com manutenção de contas do dia a dia da agência. Então você tem uma meta ali de 20 contas por mês que você tem que trazer de renda tal até renda tal. E aí foi assim que eu comecei, trabalhando nessa parte de abertura de contas. E aí, por me sair bem nessa parte de abertura de contas, eu virei o supervisor desse estágio, dessa parte de abertura de conta, né? E aí, trabalhando com esse pessoal na época, foi onde eu comecei a ter aquela vertentezinha de liderança. Foi onde a coisa começou a acontecer. Aquele sentimento, Aquele criar, sentimento. as habilidades, liderança. Mas você já era supervisor antes, então já meio que o seu destino já puxava para essa área de liderança mesmo, né? Puxava, exatamente. E aí eu comecei meio que interino nessa função, e aí apareceu uma oportunidade para trabalhar como gerente pessoa física na minha agência. E o meu gestor me indicou, e eu sentei no cargo e falei, vambora, eu quero, vamos nós. E aí comecei a trabalhar como gerente pessoa física, mas fiquei muito pouco tempo como gerente pessoa física, porque aí apareceu uma oportunidade de ser efetivado como supervisor dessa parte de abertura de conta, né? Então foi ali a minha primeira gestão no banco em si. Eu virei supervisor de aquisição de um grupo de 22 pessoas. 22 pessoas, eram 22 pessoas em 20 agências diferentes, onde eu tinha que fazer esses caras entregarem um número de abertura de conta do banco. Isso lá atrás, como acontecia daquela maneira, né? E ali a coisa começou a andar, e foi legal, e o grupo entregava bastante os números, e eu passei por grupos diferentes. E ali você começa a conhecer pessoas de níveis diferentes, de ansiedade diferente, de ambições diferentes. Lidar com pessoas é complicado. É muito complicado, né? Mas é gostoso demais. É gostoso demais, né? Por isso que a gente faz isso até hoje. Mas dali, dessa parte de supervisor, o regional da época, vendo o meu trabalho daquela maneira, me convidou para ser assessor dele, né? Então o pessoal hoje vê no dia a dia do banco como o regional tem um assessor de dia a dia, que é o cara que cuida de tudo da regional, né? Desde os anseios de quem vem todo dia ali e não pode chegar direto no regional, até preparar uma videoconferência, uma audioconferência, um material de trabalho. Assim, para você que está assistindo não sabe o que é um assessor de regional, o Rodrigo aqui já pincelou perfeitamente, mas para você ter uma ideia, para alguém chegar a assessor de regional, no natural, demora muito tempo, muito tempo. E o assessor do regional, gente, assim, ele é uma pessoa que é vista também como um líder. Ele ajuda o regional a otimizar o tempo dele, né? Isso aí. A resolver as questões, cobrar as agências, que são várias agências. Isso. E você há quanto tempo que demorou para você chegar a assessor de regional? 4 anos.
Olha só, em 4 anos. 4 anos. Foi o tempo que eu trabalhei em agência, nesse período que eu te falei, na abertura de conta, aquisição, gerente de pessoa física e assessor do regional. E ali Deve ser uma pressão tremenda ser assessor de regional, E ali hein? foi... Eu era bem jovem ainda também, né? Então, mas a coisa é muito dinâmica no dia a dia, né? Você chegava de manhã sem ter muita noção de que horas que você ia sair, porque era no dia a dia, mas, cara, que escola. Que escola. De poder passar e visitar agências, né? E eu trabalhava ali Trabalhei no Rio, mas a gente pegava Sul Fluminense também, ali a parte de Angra, Resende, Barra Mansa, todo aquele pedaço ali também trabalhava com a nossa regional, né? Então isso para mim, além de ser um conhecimento muito grande de dia a dia bancário, ali eu pude ter uma escola de como lidar com as pessoas. Porque você passa por diferentes gestores, e esse é um ponto que eu digo a você no dia a dia, nunca culpar o teu gestor por algo que você não consegue realizar. Porque você consegue virar isso. Você consegue fazer diferente, né? E aí, pô, assim como todas as pessoas, eu tive gestor que foram muito bons e tive gestor que eu não tive muita coisa para tirar dali. Então, no dia a dia, você trabalha tentando buscar o melhor de cada um deles. E aí, se eu pudesse deixar uma coisa que foi muito importante para mim, e eu lembro perfeitamente, se eu puder deixar 2 indicações aqui, eu ia indicar 2 livros. Ai, perfeito. Ia indicar 2 leituras. O que foi o meu primeiro livro para falar sobre gestão e que me ajudou sobre gestão, e não só com a gestão, mas para o dia a dia bancário. E falar sobre o meu último agora, o último livro que eu tive uma leitura dele que foi fundamental para uma mudança de mindset que você vê no dia a dia, de como as coisas podem ser diferentes do que você ouve o tempo todo. Primeiro, eu trouxe até... Estava conversando com a minha filha na vinda para cá e estava falando para ela, filha, esse aqui é importante até para você, que está querendo seguir outro caminho, que não é bancário, mas é um livro muito antigo, já tinha mais de 50 edições dele aqui, eu trouxe ele também, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Nossa, eu amo esse livro. Esse livro, gente, é brilhante. A gente já falou de algumas vezes sobre ele, né? no meu certificado, porque eu sempre me senti o tipo de pessoa que, mesmo sendo bancária durante muito tempo, eu ainda sinto dificuldade em lidar, em tentar entender as pessoas. Eu falei assim, gente, eu preciso aprender mais. Porque se você domina a habilidade social de lidar com pessoas, esse ponto. Você já tem meio caminho andado em muita coisa na sua vida. Porque em todos os momentos a gente vai lidar com pessoas. Em qualquer momento na nossa vida, na escola, na faculdade, com um professor, com um gerente, com um gestor, com o que seja. Você tem que saber conduzir uma conversa, um diálogo com aquelas pessoas. Saber ler as pessoas minimamente. Perfeito. Esse livro realmente é brilhante. Porque ele não diz como ser um líder, não é isso. Não. Ele fala para você como você lidar o teu dia a dia com todo o ambiente que você vive, cara. É o que você falou. É cultural, é dia a dia, é amigo, é parente, é trabalho. E esse livro foi fundamental. Coisas que... Isso foi... Eu li há 20 anos atrás, né? E esse livro é bem antigo. Totalmente... e tá na 52ª edição, se eu não me engano. É um livro muito antigo, mas que é totalmente atual. Ele tá atualizado também. Atualizado. E ele vem sendo... que eu li dele foi atualizado. Isso aí, ele vem sendo atualizado, muita coisa, mas vamos dizer assim, o esteio do livro, a essência do livro permanece a mesma. Verdade. Que, na verdade, né, o ser humano é o mesmo em todos os momentos, apesar de ser mutável, mas a gente sabe que no relacionamento de dia a dia com as pessoas é onde você pode fazer uma diferença. E esse livro me ajudou bastante, porque sabe aquele ímpeto de fazer assim, não, cara, eu preciso fazer dessa maneira, vambora, dá pra fazer e tal. Uma coisa que eu me gabo, e aí vou permitir falar até dessa maneira, mas eu me gabo, é de poder falar o seguinte, eu escuto as pessoas. Eu digo a você, eu escuto as pessoas. E eu aprendi o quanto isso pode ser melhor para minha vida. E aí eu falo dos meus liderados, falo do meu dia a dia, falo do cara do estacionamento que chega para conversar comigo, falo do mercado onde eu estou batendo um papo com a caixa naquele momento. Escutar as pessoas faz a diferença. Porque às vezes você quer falar muito, você tem muita coisa para passar, e aí você perde uma oportunidade de estar com alguém que você não esperava nada naquele momento ali, mas que pode te adicionar algo que vai fazer diferença na tua vida, né? Para o meu pessoal de dia a dia, que trabalha comigo em agência, eu digo isso direto. Vocês têm uma abertura total de chegar e conversar comigo
sobre algo que vocês estão vendo aqui no dia a dia que a gente possa melhorar. Eu vou ter que ter o discernimento de saber se aquilo pode ser utilizado ou não. Ou até se pode ser utilizado ou não naquele momento, né? Mas ouvir as pessoas, e aí eu falo, tem uma galera aqui que quer trabalhar com liderança, que já está nessa vertente ou que está pensando em chegar. Se eu dissesse assim, qual seria a chave de tudo isso? Eu diria, ouvir as pessoas. Nossa, eu tô falando que essa pessoa é diferenciada. Não falei Não. que ia ser uma pessoa diferenciada que ia passar essa entrevista pra vocês, gente. Gente, Rodrigo é brilhante. Você tem toda a razão. Ouvir as pessoas, porque a gente fala nos pequenos detalhes e você entender, saber ouvir a pessoa, saber conduzir a conversa e conseguir entender o que ela tá querendo te falar realmente. Isso aí. Até com o cliente mesmo, né? A gente consegue. Às vezes o cliente chega na agência falando um monte de coisa. Ou um exemplo, o cliente chega pé da vida, com muita raiva. O cliente tá com raiva, tá falando um monte de coisa. Mas você tenta entender e fala assim, peraí, o que verdadeiramente ele tá querendo me dizer? Ele está chateado, ele tá enfurecido. Mas, poxa, é porque teve um atraso em X coisa. Tá, peraí. Poxa, vou saber conduzir essa conversa. Você ter a paciência, conseguir entender, conseguir ler essa pessoa realmente... Isso faz muita diferença e ajuda muito na sua vivência dentro do banco. 90% das pessoas que chegam brabas na agência, gritando, ou numa maneira mais exacerbada ali no dia a dia, a gente conversa com ela e ela sai te agradecendo pelo atendimento. E só quer ver você a vida toda. Exatamente. Só quer ser atendido por Exatamente, você. E aí um ponto que eu digo, passando para o pessoal mais do lado dessa desenvolvimento de liderança, é que às vezes a gente procura tanto o sentido ou procura tanto uma resolução de um problema e essa resolução está na tua equipe. Essa resolução está em escutar o cara que está no dia a dia contigo te dizendo o seguinte, e se a gente fizesse aquilo? Dá para fazer? E aí você para e fala, caçamba, dá para fazer, cara. É isso mesmo, vambora. Sabe? E aí a coisa anda daquela maneira no dia a dia. Mas tem que ter humildade também para poder ouvir, né? Porque tem muitas... Nessa posição de liderança que você está, tem muitas pessoas que ficam assim, como essa pessoa que está só há 2 anos no banco, ou como esse jovem, então, acabou de chegar, o que ele pode agregar, como é que essa visão realmente vai ser transformadora? Mas não, é você juntar e falar assim, não, peraí, essa pessoa aqui, ela tá falando, tem uma ideia boa. E esse ponto que você falou agora é algo que você tem que trabalhar todo dia, a humildade, sabe? Porque senão você começa a alcançar resultados, você começa a ganhar dentro do banco, ou dentro da carreira que for, você começa a ter aquela coisa, e eu digo, você tem que trabalhar a tua humildade todo dia. Todo dia você tem que trabalhar a tua humildade. Todo dia você tem que dizer, legal, a coisa está dando certo, os números estão aparecendo, as pessoas falam isso, mas segura a tua onda, baixa a tua bola. Vamos no dia a dia, que você tem muita coisa para aprender também. Hoje eu vou aprender, hoje eu vou ouvir. E digo com você sem medo de errar. Eu faço isso todo dia. Todo dia. É trabalhar a humildade para você não se perder. Tá? E aí eu ia te falar dos 2 livros, né? Falei desse primeiro, que foi o primeiro livro que eu li quando entrei no banco e foi fundamental, é a minha Bíblia ali na cabeceira. E aí um livro muito, muito recente agora, mas que foi assim, que é legal demais e que eu indicaria também, para a gente poder ir para essa parte de liderança, falando dessa parte de liderança, se chama Liderança Tranquila. É o nome do livro. É do Carlo Ancelotti. Liderança Tranquila. Carlo Ancelotti. Ele é o técnico do Real Madrid, que é o maior clube do mundo, né? Carlo Ancelotti é o maior ganhador de Champions, o pessoal que acompanha futebol no dia a dia. Eu não acompanho nada, desculpa. Como gestor de grupo, não tem problema. É o maior clube do mundo, o Real Madrid, né? E ele é o maior gestor de grupo, na minha opinião, que eu já vi, né? E assim, o livro não é sobre futebol. O livro é sobre liderança. E ele fala que ele consegue implementar no dia a dia dele uma liderança tranquila. E o que é essa liderança tranquila? Liderança tranquila não é delargar. Liderança tranquila não é deixar cada um fazer o que for. E eu acho que isso é legal da gente estar falando, e eu queria muito falar sobre isso, porque é uma coisa que fica muito, muito latente, e a maioria do pessoal que trabalha com equipe tem até medo de falar sobre isso. De falar assim, não, eu não posso deixar ninguém achar que eu sou tranquilo.
sabe? Tem que ter medo de mim. O pessoal tem que achar que quando eu chego, o grupinho se dissolve, ou quando eu tá perto de mim, o negócio tem que estar daquela maneira e tudo mais. E eu penso exatamente dessa forma, e aí uma leitura como essa pode te mostrar que você dando uma base para a tua equipe, ela se desenvolve muito melhor, sabe? Você tendo pessoas no teu dia a dia que estão cientes de onde estão pisando, que têm uma confiança muito grande no gestor no dia a dia, você pode alcançar números melhores e maiores do que uma pressão de dia a dia. Sabe? Isso eu tenho como norma. Mas Rodrigo, é incrível. Sabe? Você pensa dessa forma brilhante. Você desenvolveu, construiu esse raciocínio. E realmente não poderia ser assim com todos os gestores, né? Pois é. Então, nas lideranças, mesmo que não seja só de banco, o seu trabalho no dia a dia. Sendo que eu acho que essas pessoas acabam sendo também engolidas pela cobrança. Sim. E não sabem liderar, absorver, filtrar e passar para os seus funcionários, para as pessoas que estão ali dentro. E uma coisa que eu lembro também, que na agência, a gente tem essa questão de tentar se automotivar e faz, porque é contratado funcionário, né? Dizendo como funcionário. A gente trabalha porque é contratado e precisa fazer, né? Precisa vender e tal. Mas tem muitos momentos que a gente faz também pelo nosso líder. Fala assim, caramba, poxa, gente, equipe, reunião. Olha só, precisamos bater essa meta de X produto. Gente, pô, bora lá. Vamos se ajudar, vamos fazer junto. A gente não tá fazendo porque o banco tá pedindo, a gente tá fazendo porque o chefe tá pedindo. Isso aí. Fala assim, caramba, vou ajudar meu chefe para que ele esteja no posicionamento maneiro. Porque assim, eu também vou estar bem posicionado, a minha agência vai estar bem posicionada. Quando tiver uma promoção, vamos ver ali um funcionário da equipe do Rodrigo que pode Isso ser aí. promovido. Gente... Olha, e é legal você falar isso, porque eu tenho alguns amigos, algumas pessoas que a gente conversa no dia a dia e que eles dizem assim, ou até pela internet mesmo, você entrando, vendo alguns podcasts sobre liderança, sobre gestão, e aí às vezes você escuta o cara dizer assim, muito pragmático daquela maneira e fala assim, ó, nós estamos em 2023, esquece, as pessoas não vão fazer por você. Eu digo, fazem. Fazem sim, gente. Fazem. Fazem sim. Fazem porque você dá de volta o que elas querem no dia a dia, que é uma segurança de trabalho, que é um apoio em cima de carreira do que você quer naquele dia a dia, ou até no mercado que a gente vive hoje, em 2023, extremamente competitivo, né? E a gente está num mercado hoje onde aquela instituição está precisando de alguém, ele vai lá, pega o outro cara que está na outra instituição, traz para cá, colocou ali, vida que Tá segue. muito mais simples, né? Tá muito mais Fazer essa simples, mudança. né? Os produtos são iguais, a competição prateleira tá é muito acirrada, parecida, né? Então, acaba que é a pessoa novamente, em 2023, com toda a tecnologia que você possa escutar, com toda a tecnologia que você possa ver, a pessoa continua fazendo a diferença no dia a dia. Pessoas compram de Continuam. pessoas. A gente lidar com pessoas o tempo todo. Isso aí. E você tem que saber ter um bom relacionamento. Isso. E, gente, fato, a gente faz também pelos gestores. E se você não pensa em fazer também pelo seu gestor, tá naquele momento ali, não quero saber. Alguma coisa tá errada. Você não tá tendo algum sentimento ali de equipe dentro da sua agência. Porque bancário tem que saber trabalhar em equipe, né? Exato. Olhei, e aí o que eu tava te dizendo, um ponto em que eu achei, dentro do dia a dia, de retenção de talentos, é justamente um ambiente de trabalho sadio. Isso passou a ser algo que eu passei a descobrir no dia a dia, sabe? No dia a dia de ver aquilo ali e tal, e aí chega uma coisa e fala, pô, tem instituição tal, tá querendo me levar, mas eu não quero ir não. Eu quero ficar aqui, sabe por quê? Porque aqui eu tenho um ambiente legal, aqui eu posso crescer, aqui eu sou valorizado. Então eu te digo, hoje, 2023, cara, eu posso falar isso para você com conhecimento de causa. Você ter um ambiente sadio onde você trabalha pode ser um fator decisivo para você não perder peças para o teu concorrente. Com toda certeza. Eu trabalhei pouco tempo com você, Rodrigo, mas eu era louca para voltar a trabalhar com ele, porque o Rodrigo é um exemplo de uma gestão tranquila, respeitosa, e todo mundo deveria seguir esse exemplo também, mas como você mesmo disse, né, foram anos para poder chegar até essa estrutura de liderança, né? E você trabalhar como funcionário, porque eu nunca tive a experiência de liderança mesmo, eu nunca liderei uma equipe de verdade, numa agência, só de forma mais informal, em alguns programas, em alguns processos ali. Mas você trabalhar com uma pessoa que te passa tranquilidade, que olha para você, respeita você, entende o seu
não, peraí, eu entendo o seu problema, vamos tentar ver de uma outra forma. Eu quero te ouvir, eu ouço você. Isso faz toda a diferença, ainda mais pra gente, funcionário, porque a gente quer ser ouvido, a gente quer ser respeitado, a gente quer viver em um ambiente. A gente fica mais tempo na agência do que fica dentro da nossa casa. Exato, A exatamente. gente quer ter amigos, Não é a gente verdade? quer sair, conversar, comer uma pizza, tomar uma cerveja, fazer coisa entre amigos e viver num ambiente saudável. Porque se você não buscar se você não trabalhar dentro da agência num ambiente saudável, vai ser muito complicado de viver o seu Com dia a dia. certeza, com certeza. E a gente vê falar sempre de depressão, a gente escuta falar Burnout, de ansiedade, burnout, tudo isso. Então, é uma maneira de minimizar o que você já teria de algo da tua vida para trazer ali para dentro e tentar fazer com que o ambiente que você trabalha hoje seja algo do cara falar, poxa, eu vou trabalhar amanhã, cara, vou lá, vou estar legal. E chegar no final do mês e ter a galera junto ali e falar, caramba, tá faltando quanto, vambora, entendeu? Um ponto que eu queria deixar muito claro é esse. O gestor hoje, uma grande parte foge de falar de tranquilidade, foge de falar de um ambiente de dia a dia mais favorável, porque ele tem medo de ser visto como o cara que não entrega. Ou o cara que vai deixar, não, aqui o ambiente é muito legal, mas a gente não entrega, os números não aparecem. Completamente o contrário do que a gente está falando. A gente não está pensando em números, a gente está pensando em pessoas. E as pessoas trazem os números. Isso eu tenho certeza absoluta. Isso eu vi no dia a dia de carreira, nas minhas gestões, né? E aí a gente estava falando daquele ponto, quando eu trabalhei na regional, né? E aí você tem uma oportunidade muito grande de aprender com o gerente regional. O gerente regional é um cara que já passou por muita coisa e tem muito para te oferecer no dia a dia, né? Tanto do meu primeiro gerente regional até o atual que eu tenho agora no dia a dia, você aprende demais com esses caras. E poder trabalhar o dia todo com ele ali, podendo ver como se relacionar, foi uma grande escola para mim também, né? Então, saindo daquela parte da assessoria, eu fui ser gerente geral pela primeira vez, né? Isso lá em 2013, na minha primeira gestão. E aí, com o maior carinho do mundo, eu posso falar aqui, né, na minha agência, lá na minha pequena Piabetá. Lá em Piabetá, na subida... Vai anotando aí quantas agências o Rodrigo Isso já aí. passou. Na subida da Serra de Teresópolis, lá em Magé. Cheguei lá para trabalhar numa agênciazinha pequenininha, mas com uma equipe maravilhosa. Uma equipe fantástica, né? E que a gente conseguiu fazer de números, assim, coisas fantásticas de dia a dia. E eu fiquei só 1 ano e meio nessa agência, né? E me emociona até falar de dia a dia disso, porque a gente conseguiu formar uma família no dia a dia, no momento em que a galera falava, pô, esquece essa história, banco não é família, isso aqui é vertente lucro e não sei o quê. Não é, cara, dá para você fazer diferente. Dá para você fazer diferente. E a gente teve tanto sucesso de trabalhar junto, teve tanto caso de pessoas que estavam meio, não sei se é o que eu quero, e que a gente conseguia enganjar ali no dia a dia, e que o cara entrava e fazia, acontecia. E aí, 1 ano e meio, eu fui promovido para uma agência média. Era uma agência P, né? 1 ano e meio de gestão lá, eu fui promovido para uma agência média, e aí fui para Vilar dos Teles, ali. Outra né? agência, Vilar dos Teles. Outra agência. Outra gestão. Exatamente, outra gestão. E foi uma agência também fantástica, onde a gente conseguiu passar. Eu fiquei 1 ano e meio também em Vilar dos Teles. E aí fui para o maior desafio, que foi Barra Shopping. Aí já era uma agência... Barra Shopping aí, também, exatamente. né? No Rio a gente sabe, né? E aí, saindo dali da Baixada, saindo daquele cliente mais humilde de dia a dia que a gente trabalhava, para trabalhar num público totalmente seleto, né? E aí que eu digo, o que o banco te proporciona de você poder ir para um lado e para o outro é algo que você leva para o dia a dia. Ali eu comecei a trabalhar com uma agência que era, na sua maior parte, e aí eu digo que 70-30 nessa proporção, 70-30 alta renda. E também tem a questão também, Rodrigo, adaptabilidade. Nossa. É uma coisa que eu falo muito lá no Fábricas de Bancário. O bancário, ele precisa se adaptar. Isso aí. O Rodrigo saiu de uma agência pequena, sua primeira gestão, né, como Sim. gerente geral, numa agência pequenininha, lá em Piabetá. Lá em Piabetá. Um público mais humilde. Depois foi para uma outra gestão, 1 ano e meio. E depois uma outra gestão. Essa agência era grande ou Era agência grande. Grande. Era agência grande. Com um público totalmente diferente. Gente, adaptabilidade. Você realmente... Não, eu consigo me adaptar, estar em ambientes diferentes, me adaptar a clientes, a pessoas, a chefes, a colegas, que são totalmente diferentes. Eu consigo lidar com isso, consigo estar confortável, saber viver com isso. Isso é muito importante. Completamente diferente de tudo que eu já tinha visto nas outras agências anteriores. E aí você precisa refazer
a tua forma de gestão. Muda tudo, né? Eu fui trabalhar numa agência onde 70%... Um grande desafio, né? Um grande Outro desafio. Um grande desafio onde 70% era alta renda e pessoa física. E eu vinha naquela batida de PJ, né? Pô, pessoa jurídica, onde a gente tira as maiores partes e tal. Ali eu tive que mudar. Ali eu tive que fazer, caramba, aqui a gestão vai ter que ser diferente. Aqui é outra forma. E aí, essa adaptabilidade, é o que você falou agora, é o que te faz no dia a dia ver, poxa, se eu mudar, a coisa pode ser melhor. Se eu ficar com aquele modelo de gestão que eu já tenho hoje aqui, não, deu muito certo na primeira, deu muito certo na segunda e vai ter que dar certo na terceira. Não é assim. Você precisa mudar, você precisa fazer diferente. E aí, aquele primeiro momento, você começa a ficar um pouco mais, caramba, será que vai? Como é que é, né? E aí você fala, nossa, será que era para eu ter vindo para cá? Porque não é fácil no início, no dia a dia, né? Você fala com pessoas, que assim, você falar para cá é fácil, você falar para cá é outra história. O cara que chega ali dizendo, você sabe com quem tá falando? Eu escutei isso muitas vezes. Nossa. Né? E demonstram, mesmo... É para te intimidar. Pra intimidar você. Eu sei mais do que você, eu sou mais, eu tenho mais do que você. E você tem que manter a linha com humildade, calma, e conquistar o cliente dali conquistar no dia a dia. E pelas aí, beiradas, né? quando eu saí dali, a gente já estava dominando totalmente. Já foi uma mudança, porque até então o banco que eu trabalhava foi comprado. Foi um banco que foi adquirido por outro banco, né? E a partir daquele momento, a gente teve uma mudança de novo na carreira, né? Eu já gestor de uma agência grande, de um dia para o outro, eu não sabia nem abrir uma conta. Porque... O que está acontecendo, meu Deus? Pô, eu aqui que domino o sistema, que todo mundo me chama de enciclopédia, que eu sei tudo do que está fazendo. De um dia para o outro, a nossa instituição foi comprada por outra instituição e a partir daquele momento eu não sei mais nem abrir uma conta. Vou aprender tudo de novo. Aí eu bato de novo na humildade. E aí? Nessa época que eu entrei no banco. Aí, essa mudança de vocês. Nessa mudança nossa. E aí eu te digo, para você ver como você toma umas rasteiras às vezes, você achar, caramba, eu sei tudo, cara. Tudo que tá aqui eu sei. De um dia para o outro, tudo aquilo que você sabia não adiantava de mais nada. Essas mudanças, né, mexeram muito com muita gente. Exato. E aí a gente viu que muitos colegas não ficaram na época. Não conseguiram se adaptar. Eu trabalhei com pessoas depois, poxa, mas você já teve essa mudança há 3, 4 anos. Caramba, mas eu ainda não consigo. Eu trabalhei com pessoas assim, e que antes eram gerentes também, gerente, pessoa jurídica ou pessoa física, e eu era caixa. Peraí, eu vou te ajudar aqui. Ainda bem que essas pessoas, algumas pessoas, né, eram humildes. Não, me ajuda mesmo, por favor. Isso aí. Eu não consigo fazer, eu não consigo. Não, vamos resolver e tal. Mas essas pessoas não conseguiam se adaptar à mudança. Exato. Não acompanharam. E aí eu volto ao ponto do que eu te falei. Escuta as pessoas. Traz mais pro dia a dia. Vamos lá, como é que eu posso fazer dessa maneira? A humildade, de novo, de você chegar para um outro funcionário que tinha um cargo que era muito menor do que o teu e falar assim, me explica como é que eu faço isso aqui? Olha só, eu sou o gerente geral, eu não sei fazer isso. Você pode me explicar? E no dia a dia você ir entendendo e se adaptando àquele dia a dia e poder ver como que você pode potencializar aquilo tudo de novo. E aí, graças a Deus, o trabalho deu certo novamente, foi quando eu cheguei a Nova Iguaçu, na agência que a gente trabalhou juntos, né? Que fiquei 1 ano e meio, foi muito rápido ali também, né? Mas que foi maravilhoso também, né? E a gente... E até hoje você é falado lá, acredite. Falado muito bem. Então, e aí foi uma agência... eu não gosto de falar de ganhar, eu falo de dia a dia do que você tira, mas foi uma agência onde a gente ganhou tudo ali também, né? Nossa, em Nova Iguaçu, né? E a gente conseguiu vir de uma vitória e outro dia e ganha isso e ganha aquilo e a gente tá com todo mundo animado e promoveu ali praticamente todo mundo que estava dentro da agência, né? E aí entra um outro ponto que eu gostaria de falar aqui para vocês no dia a dia. Você quer seguir a carreira bancária? Você quer abreviar a tua promoção? Você tem que ter disponibilidade. É um outro ponto que eu vou citar aqui agora. E disso você domina muito bem, disponibilidade. Disponibilidade. E eu estava tão feliz ali naquela agência, o clima estava bom, pessoal fantástico, perto de casa, estava tudo perfeito para mim, eu feliz da vida. Com 1 ano e meio, o meu gestor chega para mim e fala assim, eu sei que você está muito confortável aí, que você está muito feliz, mas você quer ficar confortável ou você quer crescer no banco? Caramba. E eu ouvi isso, sabe? E eu falei assim, não, chefe, eu quero crescer. Sabe? Tipo, eu quero, quer ficar na já zona sabendo, de conforto, exatamente. Ou você quer apanhar aqui fora? Quero sair, quero apanhar fora assim. E aí, cara, dá aquela coisinha, né, de falar assim, caramba, mas aqui tá tão bom, a coisa tá tão boa, né? Mas aí é sair da zona de conforto, né?
E aí... Tem uma frase, sem querer te cortar, que Aham. eu gosto muito de usar. A zona de conforto, ela é muito confortável, é uma delícia. Você tá ali numa boa. Sendo que nada cresce dentro dela. Esse é o ponto. Nada floresce. O que tá ali vai viver daquela forma. Isso aí. E se você tem o desejo, uma chama dentro de você de querer mais, eu posso mais, eu tenho mais possibilidades, espera aí, eu consigo um pouco mais. Exatamente isso. Você vai ter que sair da zona de conforto, porque nada vai crescer dentro dela. Exatamente. E aí foi o convite para vir para o Espírito Santo. Por isso que eu vim para cá, né? E aí falou assim, não, eu tenho uma agência maravilhosa no Espírito Santo que eu preciso colocar um gestor da minha confiança, uma pessoa para trabalhar lá, só que você vai ter que trocar de estado, você vai ter que se mudar. Tem essa possibilidade? E aí é um gestor maravilhoso que eu tenho até hoje também, que fala sobre isso e tudo, e disse o seguinte, mas eu vou te dar um tempo para pensar, desliga o telefone, fala com a tua família e me liga de volta. Vou te dar um tempo para pensar. Tempo 5 minutos, estou contando. E aí, foi dessa maneira. E aí eu te digo, volta lá pro ponto que a gente falou da família, né? Peguei o telefone, liguei pra minha esposa e falei, é uma oportunidade de carreira que a gente tem agora. Minha esposa é enfermeira, né? E ela estava trabalhando. E aí ela virou pra mim na hora e falou assim... Um choque, né? Ela Que falou isso, assim... Rodrigo? Pelo amor de Deus. O que foi? Eu falei, não, é isso, a gente tem essa oportunidade e tal, mas aí a gente vai para outro estado, né? Pra onde? E aí a gente já conversando naquele momento no telefone, falando, não, é pro Espírito Santo, é uma oportunidade que a gente vai ter e tudo, mas eu queria que essa minha mobilidade fosse um diferencial de carreira para mim também. Eu sabia que eu tendo mobilidade poderia me dar algo a mais que de repente ali eu ia demorar mais para chegar, né? Porque aí quando a gente fala de ambições, e aí ambição no melhor sentido da palavra, e você tem que ter no dia a dia, né? Com certeza. Eu trabalho no dia a dia porque eu quero ser um gerente regional. É o meu objetivo, de chegar até lá, né? Eu tenho colegas excelentes que desempenham a função de gerente geral maravilhosamente bem e que dizem, eu não quero ser gerente regional, eu quero continuar como gerente geral porque é o que eu me identifico e é o que eu quero para o meu dia a dia. Parabéns. Muito bem, perfeito. Entendeu? Ele vai desenvolver o dia a dia. Eu não quero sair da localidade onde eu vivo, eu tô daquela maneira. E eu virei pro meu chefe e falei para ele, cara, eu vou até pro Acre. Por que Acre? Falar Acre, porque é o mais longe, né? Mas falar assim, eu vou pro Tocantins, eu vou para Roraima, a oportunidade, onde tiver, eu tô dentro, né? E aí, tendo a oportunidade de ser o mais distante possível, nós estamos dentro, não tem problema. Aonde você tiver a oportunidade, eu vou. Por quê? Minha esposa virou no telefone e falou para mim, você tá certo de que esse é o caminho para nossa família? Olha só, a oportunidade. Também colocou um negócio dentro de você, né? Ó, E eu falei, você tá certo? E eu falei, se você for comigo, exatamente. Voz locutor firme. Tô certo, meu amor. Já tô vendo o nosso futuro lá. Exato. E ela falou, vambora. E aí ela teve que pedir demissão do trabalho dela também, né? Mas, como eu te falei, é enfermeira, então nós viemos pra cá em plena pandemia, né? Viemos pra cá em plena pandemia, no meio da pandemia, e aí acaba que a função dela é muito bem aproveitável onde ela estiver, né? Enfermeira, então logo que a gente chegou, ela já conseguiu se recolocar e veio trabalhar aqui também no Espírito Santo, tá trabalhando até hoje, né? Mas esse era o ponto que eu ia te dizer. A mobilidade pode abreviar a tua busca por um cargo maior dentro do banco, né? E hoje eu estou aqui no Espírito Santo feliz da vida, com uma qualidade de vida maravilhosa. Aqui é mas, maravilhoso. Parabéns, Espírito Santo. O que eu Aqui, tenho que tô falar adorando daqui, passar não é? esses dias aqui. O que Tô você adorando. vê aqui no Espírito Santo é fantástico. Eu tô muito pertinho, a praia é uma Tudo. delícia. Você tem tudo, Ai, entendeu? Nossa, eu vou ali, vou na padaria, vou aqui, vou... Ai, eu tô adorando. Isso aí, isso aí. Aqui. E assim, e aí é outro ponto, né, que eu falo, né? Se eu tiver a oportunidade para crescer, eu tiver que ir para outro lugar, vamos embora. Nós temos que ir à frente. Não pode ficar na zona de conforto. Exatamente. Porque você está num lugar maravilhoso, com tudo delicioso, tudo dando certo, a agência maravilhosa aqui também, entregando resultados. Vamos pro Acre, vamos embora. Vai pro Tocantins. Exatamente. E aí citando isso só como distância, né? Não é querer desmerecer de momento nenhum, nenhum local. É só pela distância. Mas como distância, mesmo. por ser o mais distante. Vamos embora. Ou volta pro Rio, entendeu? Porque às vezes o pessoal fica, caramba, mas o Espírito Santo te dá uma qualidade de vida tão boa, você não vai querer voltar pro Rio nunca mais, né? E eu falo, não, eu volto. Para crescer, para andar, para seguir o modelo de carreira que a gente está querendo. Já criou um projeto para você, né, Rodrigo? Eu volto. Projeto de vida, né? Exatamente, exatamente. E tendo esse resguardo da minha família, que é o que me dá base para tudo, vamos embora, a gente vai enfrentar todos os lados, né? E hoje, no momento atual de carreira, é o que eu estou te dizendo, a gente está num momento muito legal de agência aqui também, a coisa acontecendo muito bem, mas se tiver uma oportunidade e vai aparecer e a gente tem que crescer, vamos à frente. Sem dúvida. Muito legal. Você comentou esse ponto de mudança, transferência.
Eu lembrei de uma coisa, gente, tem muitos alunos, muitas pessoas falam, poxa, Letícia, eu me candidatei a uma vaga em outro estado, devo ir, não devo ir? Qual o conselho que você daria para essa pessoa, Rodrigo? Você tem que medir no dia a dia o quanto isso vai trazer de benefício para a tua carreira e para a tua base, né? Eu, por exemplo, se eu viesse para cá sem a minha família, eu não ia conseguir desempenhar o que eu desempenho hoje. Então, um ponto crucial para mim era: eu vou se a minha família for comigo. Dá para levar minha esposa, dá para levar minhas filhas? Ótimo, vamos lá. Não dá, eu vou ter que ver o que eu vou fazer de diferente aqui para continuar crescendo sem ter essa mobilidade. Mas eu te diria que a maior parte das pessoas já trava direto nisso por achar que não vai conseguir se desenvolver fora. Entendeu? Ah, mas é um estado completamente diferente, é uma maneira diferente de dia a dia, Longe dos de amigos, falar, longe dos longe dos pais, amigos, longe da família. Pô, eu nunca recebi tanta visita como eu recebo aqui no Espírito Santo. Eu tenho pessoas do Rio que já me visitaram mais aqui do que às vezes visitava no Rio de Janeiro, tudo para ficar aqui no entendeu? Espírito Santo. Tudo para vir aqui, exatamente. Então, eu acho que você tem que botar isso muito legal na tua balança de dia a dia, de ver o quanto isso vai ser um acelerador na tua carreira, né? E aí você sabe que tem diversos aceleradores de carreira, e eu diria para você que a mobilidade é uma delas. É uma das que você pode dizer, cara, eu vou para lá sim, e teu gestor tá ciente de falar, poxa, o Rodrigo, se ele tiver que mudar de estado, tiver que mudar de localidade, seja o que for, ele tem essa vertente para eu poder seguir. Então vamos embora. Então vamos seguir dessa maneira, né? Mas repito, tem que ser algo que seja saudável para tua carreira e para o teu lado pessoal. É. Algo que você tenha como base de dia a dia e dizer, é esse o teu projeto? Vamos lá, dá para fazer. Eu entrevistei uma vez, eu vou contar um caso aqui, eu entrevistei uma vez, eu estava precisando repor uma vaga na minha agência, e aí a gente faz diversas entrevistas, né, nesse momento. E aí, durante a entrevista, o pessoal sempre fala, nossa, eu tenho mobilidade para ir e tal. E aí a pessoa que eu mais gostei foi uma menina que não morava aqui no município onde a gente estava precisando, que era um pouco mais distante, né? E aí, durante a entrevista, eu perguntei a ela, eu falei, caramba, você tem mobilidade? Se você precisar se mudar, se precisar vir para cá, realmente você vem? Não, poxa, eu vou no dia seguinte, eu quero e tal. Quando terminei as entrevistas, eu falei, caramba, gostei dela, cara, vou convidá-la. E aí fiz o convite, olha, dentre as entrevistas que eu fiz, você foi a que eu mais gostei, eu queria te dar uma oportunidade, vem? E ela não veio. Mas olha só, eu não me surpreendo tanto, porque isso acontece muito, muito. Então eu falo, gente, não se candidate. Se você. Mas isso acontece. Rodrigo, infelizmente, isso acontece muito. Ah, e Letícia, eu passei por uma vaga lá, 400 quilômetros de onde eu moro, em outro estado, mas eu não vou. Eu falei assim, então por que você se candidatou? Por que você queimou cartucho à toa, Exatamente, cara? exatamente. Não faça isso. O gestor, olha só, o que o Rodrigo passou, o gestor passa por isso, gosta de você, filtra você, analisa essa pessoa que eu quero. Ah, vem. Caramba, vou ter que fazer de novo. Já eliminei todos os outros candidatos, vou ter que fazer o processo seletivo de novo. E processo seletivo, gente, gera tempo. Com certeza. É o tempo do gerente, é dedicação, é o tempo né? do RH, é dedicação. Porque eles não querem contratar qualquer pessoa. Eles querem contratar o melhor. E falando sobre processo seletivo, Rodrigo, qual um dos critérios que você utiliza no seu processo seletivo quando você vai entrevistar alguém? Olha, volto num ponto que eu te falei, né? Eu deixo a pessoa falar bastante, sabe? Eu escuto bastante o que a pessoa tem de dia a dia, do que a pessoa já tem de experiência ou não, porque também é legal. Você também pegar uma pessoa para moldar no dia a dia, para ajudar no dia a dia, para fazer, entre aspas, até uma mentoria de carreira, é fantástico. Eu gosto demais. Você não foca só em quem tem experiência, Não, você pega não, outras... Olha só, ouve isso que o Rodrigo tá falando. Exatamente. Você que tem... Ah, mas o banco só contrata pessoas com experiência. Não. Rodrigo, Não. gerente geral, diversas... já passou por várias áreas, já tá falando, não tem que ter experiência. Não. Você tem que demonstrar que você é o candidato ideal para contratação. Exatamente. E você tem que se fazer ser visto naquele momento, né? É um momento importante onde numa seleção não adianta você travar no dia a dia ali e falar, não, eu vou passar só a minha base aqui, eu tenho um baita currículo, vou passar o meu currículo aqui. Cara, currículo nem sempre é o que abre portas, né? É importante, mas você também tem o teu desenvolvimento, o que você quer, da maneira que vai. Eu já contratei pessoas sem experiência nenhuma, em detrimento de pessoas do lado ali que mostravam ter uma bagagem muito maior, porque eu achei que no desenvolver do momento, daquele dia a dia, do que ela demonstrava de aspirações e de crescimento, era o mais indicado naquele momento para o cargo que eu tinha.
Porque depende do cargo que você está contratando também, né? Tem cargos que eu posso contratar 100% sem experiência e tem outros que não, Verdade. né? Então eu tenho que ser seletivo e saber o que fazer. Mas a pessoa hoje, sem experiência, é muito bem-vinda para nós também. Para o molde do dia a dia, para a tua função de dizer, é dessa maneira que a gente faz no dia a dia, como é que você me mostra o que você pode enxergar de diferente. E aí você receber uma pessoa de fora falando no dia a dia te ajuda. É o que eu te digo, eu tenho 22 anos de banco e escuto o primeiro funcionário que está entrando ali até hoje me ajudar no meu crescimento de gestão e de, como é que eu posso dizer, relacionamento. Né? Então, eu acho assim, umas coisas que eu vejo sempre, claro, a gente olha a formação, claro, a gente olha a certificação, né? A certificação hoje é fundamental para a gente estar contratando, né? Todas as instituições financeiras já estão nessa batida. É um pré-requisito, né? É A um Anbima mesmo agora está pré-requisito. exigindo que todos tenham a certificação. Então, Exato. vocês já buscam, porque facilita, né? Quando você vê que um candidato tem a certificação, a visão que você tem de uma pessoa é diferente de quem não tem. É diferente e quando você começa a conversar, você vê. Porque mesmo o cara não estando dentro do ambiente bancário, quando ele faz a certificação e começa no dia a dia já ter aquele contato, ele já não está totalmente cru. Ali ele já está conhecendo alguma coisa de dia a dia que ele vai viver, vai vivenciar, algo que ele já está vislumbrando lá na frente, né? Hoje a gente vê o pessoal querendo muita área de investimento, então o pessoal faz uma certificação. Às vezes você chega lá, você vai entrevistar alguém, o cara já chega para conversar, oi, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Eu tenho CFP. Opa! Rapaz, olha só. Nossa, mas está dessa maneira, né? É o que eu te falei, o mercado está cada vez mais competitivo. Cada vez mais competitivo. E a gente precisa trabalhar com as nossas armas de dia a dia para segurar esses talentos. Ou para, opa, peguei esse cara aqui, vamos lá, pescar essa galera que está aqui. E essa galera que vem hoje, Lê, essa galera vem muito assim, o que a empresa tem a me oferecer? Né? Eu entrei no banco numa época que era assim, caramba, o que eu tenho para oferecer para o banco? A gente hoje vive uma geração, e por isso que a gente precisa se atualizar o tempo todo, onde a pessoa pensa assim também, caramba, o que essa empresa tem a me oferecer? E aí a gente tem que ter a humildade de dizer para você, eu preciso do teu talento, vem. Eu tenho isso e tenho isso para te oferecer. Carreira, exatamente. Tem um plano de carreira, tenho algo que você pode vislumbrar de trabalhar. Exatamente. Vida, eu quero uma área de horária. investimentos onde eu vou trabalhar, poxa, eu te ofereço. Eu tenho uma área de investimento dentro do banco, específica. Isso tudo faz a diferença na hora de você fazer uma contratação. Por isso também que as pessoas estão se capacitando cada vez mais. Cada vez mais. Elas também possam escolher. A gente tem alunos que escolhem. A gente tem uma aluna que é brilhante, a gente já fez um podcast com ela, a Lohane. Olha só, a Lohane, ela foi aprovada estudando. Ela estuda 10 horas. Nossa. A história dela é uma história, assim, bem motivadora. O caso dela foi muito atípico. Ela tinha 10 horas. Ela ia fazer a prova no dia seguinte. Ela não tinha escolha. Ela, cara, eu preciso fazer a prova. Eu tenho que passar. Ela passou na CPA 10 e em 5 dias, ela é tão brilhante, tão determinada, que ela passou por 5 processos seletivos. Nossa. Ela foi aceita nos 5. Olha só. E ela falou assim, não, peraí, eu vou pra essa agência aqui, porque essa é perto da minha casa e aqui eu tô com cargo X, eu vou pra cá. Ela já pôde escolher a partir da capacitação dela, da determinação dela, do que ela filtrou, aprendeu e demonstrou no processo seletivo. Isso aí. Então, assim, você também, candidato, pode escolher a partir do que você tem a oferecer. Isso. Certo? Exato, certo. E aí é o que eu vou te dizer. Pode ser o definidor também da pessoa dizer, não, eu vou para tal lugar, eu vou para tal lugar. Porque às vezes você está sendo escolhido e aí você não tem, entre aspas, muito o que falar, né? Eu estou sendo escolhido, eu vou para aquele momento ali. Mas como você disse, ela conseguiu gerar um valor tão grande em cima do que ela estava fazendo que ela teve a oportunidade de escolher e não de ser escolhido, né? É igual o que a gente diz às vezes pro dia a dia pro pessoal, né? Fala assim, ó, você vai fazer a tua agenda hoje ou você vai virar a agenda de alguém, né? A gente fala muito isso, né? É igual, você fala, você vai escolher ou você vai ser escolhido? O que você prefere fazer, né? E aí a certificação, a tua parte acadêmica é o que faz a diferença, né? Aí, falando de parte acadêmica, né, eu fiz administração lá nos primórdios, lá atrás, né? Muito tempo atrás, eu fiz administração. Depois eu fiz marketing, porque eu achei que era importante para o meu dia a dia como carreira e como perfil meu. Eu achava que o marketing era importante, eu fui fazer marketing. Depois eu fiz MBA em gestão de pessoas, que é o que eu achava que ia mudar no dia a dia. E aí, quando eu digo que você não pode parar de estudar nunca, a que eu estou fazendo atualmente,
Quando eu converso com o pessoal ri. Ou o pessoal no dia a dia fala, cara, onde tu foi buscar isso, cara? Mas o que eu estou fazendo atualmente, o que eu estou estudando atualmente, e tenho que me dedicar até mais no dia a dia agora, porque tá sério o negócio, é gestão de conflitos. Nossa, que interessante. Muito legal, por isso que eu queria trazer para falar. Existe uma MBA em gestão de conflitos. Caramba, que Tá? brilhante. E isso por quê? Não é porque, caramba, no dia a dia... Eu surpresa, porque eu não sabia. Existe, é muito legal. E pra gente que convive, não tô falando que é o banco só, qualquer área, tá? A gente tem conflito na nossa qualquer vida área. toda. E tem Você tem conflito com teu esposo. É, você tem conflito querido, com o dia teu inteiro. filho. O tempo todo. Não é verdade? E aí, cara, fantástico. E aí você tem que procurar o tempo todo se adequar ao momento que você está vivendo. E aí foi uma coisa que eu vi no dia a dia e falei assim, caramba, mas eu vejo que no dia a dia, uma coisa que eu tenho que lidar é muito com as expectativas, né? Uma equipe vencedora, ainda mais quando você tem uma equipe vencedora, quem está vencendo e quem está ganhando quer mais, quer crescer, quer estar mais lá em cima. Então, um dos pontos em que eu via que eu mais tinha que lidar no meu dia a dia era com expectativas. Que às vezes a pessoa gera uma expectativa tão grande em cima daquele momento do que está fazendo e você não tem como dar o que ela quer naquele momento. Ó, o momento não é esse. Espera que vai chegar o teu momento. E ali você pode frustrar alguém. E às vezes até por imaturidade ou por o dia a dia estar numa ansiedade tão grande daquilo ali. Mas depende mais do outro do que de você, Depende mais né? do outro. Só que eu tenho que tentar trabalhar isso nele, para não perder esses talentos que eu tenho no dia a dia, né? E aí quando eu falo eu, tô falando gestão como um todo, né? E aí quando eu vi essa MBA, e eu tava procurando que eu queria fazer alguma coisa agora e tal. Bem diferentona, né? Bem diferente, eu falei, caramba, cara, vou estudar um pouco mais sobre isso. E aí fui ler, fui procurar e vi que era o que eu precisava de compor no meu currículo, sabe? Porque é o que a gente falou aqui, você tem que gerir conflitos em todos os momentos, né? Maiores ou menores, né? E aí essa gestão de expectativas pode vir a gerar um conflito no dia a dia. Poxa, mas você não deu a oportunidade para ele e não deu para mim. Calma, olha só. A oportunidade para ele foi porque o que tinha que seguir naquele caminho é diferente do que você vai seguir. A gente não tem um plano de carreira, não é isso que você quer fazer. E aí tá sendo muito legal fazer essa MBA, sabe? E aí por isso que eu quis trazer isso aqui e falar para vocês. Brilhante, te agradeço por ter falado sobre isso, porque é uma MBA que tenho certeza que muitas pessoas aqui não sabiam. E para nós que somos gestores, você tem uma responsabilidade muito grande com a tua equipe, né? Você tem uma responsabilidade muito grande com quem está debaixo do teu chapéu, quem está te impulsionando para frente, né? Porque você aparece como gestor, você aparece como líder, você aparece como vencedor, mas tudo por aquela equipe que está te impulsionando ali, né? Quantas famílias que estão ali por trás dessas pessoas que estão trabalhando naquele dia a dia, né? E quantas expectativas que estão ali. Aí eu volto ao ponto do que eu te falei. Eu tenho que ouvir. Eu tenho que trazer essas pessoas para o dia a dia e falar, me conta, como é que é isso aí? E aí surge um conflito daquele dia a dia e não estou satisfeito com isso. Cara, a equipe vencedora tem isso também. Porque o pessoal acha que às vezes, por você estar numa equipe vencedora, né? Todo mundo gosta de você. Não é todo mundo que vai gostar de você. Não é todo mundo que vai gostar de você e você tem que saber lidar com isso. E você tem que saber ser profissional ao ponto de saber que tem algumas pessoas no dia a dia que vão ser teus amigos, que você vai adorar aquela pessoa e vai trabalhar e vai se relacionar com ele maravilhosamente bem. E vão ter outras pessoas que você vai trabalhar no dia a dia o estrito profissional. E ela vai te entregar o que precisa. E tem que saber lidar com isso. E você tem que saber lidar com isso. Porque as expectativas são diferentes da tua equipe e tua também. É muita maturidade. Não é? Por isso que eu te digo, é um trabalho diário. É um trabalho diário onde a gente não pode parar de se capacitar em momento nenhum. Eu, com 22 anos de banco, tenho que estudar mais do que quando eu entrei lá atrás, há 22 anos atrás, com uma formação básica e buscando o dia a dia, entendeu? Por isso que eu fui buscar essa atual academia para fazer. Pode pesquisar que é muito legal. Gente, gestão de conflitos. Cara, isso é brilhante. Porque a gente, às vezes, eu lembro que por muito tempo da minha vida eu evitei conflitos de todas as formas. Eu me tornei uma pessoa do ser humano, omissa, que aceitava tudo. Só que não, você tem que saber lidar com os conflitos porque eles existem. E a partir disso, você também desenvolve, obviamente, né? E você, a partir do momento que você é um líder, né? Você ajuda as outras pessoas também, começa a enxergar elas, olhar elas de outro ponto. Sim. E ajudar elas com seus próprios conflitos. Isso. E aí, quando você vê que você está ajudando as pessoas, é o ponto onde você mais se ajuda.
Porque se você está mostrando para a pessoa o que ela precisa fazer daquela maneira, automaticamente, nos teus gestos, você vai buscar aquilo ali também. Entendeu? Eu, como ser humano, de crescimento, de pai, né? Eu tenho 2 meninas, né? Tenho uma menina de 16 e tenho uma menina de 11. São momentos diferentes, né? Uma Porque adolescente e uma pré-adolescente. eu diria pra você, eu brinco com a minha esposa, a gente brinca e fala assim, caramba, é tão fácil ser pai de criança, né? Nossa, que maravilha. Mas elas crescem. Ai, meu Deus. Elas crescem, exatamente. E aí você tem que saber gerir isso no dia a dia até com a tua casa, né? Até com as tuas crianças, que são a maior riqueza que a gente tem na vida, né? Porque o sentido de tudo isso que a gente está falando aqui da parte profissional é que você busque e conheça a tua felicidade como pessoa profissional e como ser humano, né? É isso que a gente está buscando o tempo todo, né? Então, o que é esse meu dia a dia aqui? Esse meu dia a dia de busca financeira é para que eu tenha um conforto, mas para que eu tenha uma felicidade com a minha família lá também, né? Porque o que adianta eu estar pensando no trabalho 100% do tempo e eu tenho uma vida frustrada naquele dia a dia, né? Esse é o grande desafio nosso, é saber colocar na balança a felicidade da tua família, a felicidade de você como pessoa e o teu profissional. Né? E poder alcançar isso no dia a dia. É fácil? Nunca é. Pelo amor de Deus, a gente tem que fazer isso todo dia. É um trabalho diário, tem que ter muita inteligência. Exatamente. Pensar, refletir, muita paciência para poder lidar com esses conflitos. Com certeza. E aí, às vezes, por querer fugir do conflito, e aí eu fui buscar isso, porque muitas vezes eu fugi também, eu não queria, não, se eu for por esse caminho aqui, a coisa não vai ser boa, não. Tu tem que ir lá, cara. Tem que ir lá. Tu tem que ir lá e tem que resolver aquilo ali. Porque você é pago para resolver problemas também. Verdade. Entendeu? Então eu preciso me aprofundar nisso. Vamos lá, vamos trabalhar com pessoas, vamos trabalhar. Como é que a gente resolve isso melhor? Vamos buscar um conhecimento acadêmico. O conhecimento acadêmico, o estudo é o que te facilita no dia a dia, juntando com a tua experiência. Com a tua experiência do dia, do que acontece, da realidade. Mas eu acho que o lado acadêmico, ele te possibilita um maior desenvolvimento. Eu tenho funcionários que tinham dificuldade de venda em algum momento e que a gente falou, cara, eu acho que você precisa fazer tal estudo. Busca tal profissionalização, busca tal conhecimento, compra um curso. Com certeza. Porque às vezes a gente está dentro, trabalhando ali no dia a dia e você não pensa, caramba, eu não consigo me desenvolver nessa área. Eu precisava me desenvolver nessa área. Cara, olha quanto de oportunidade que tem de estudo para que você possa se desenvolver. É tão fácil, não é? Você consegue pesquisar no Google. E, gente, a gente tem que ter, no banco, né, eu digo muito que o gestor, ele olha no processo seletivo das suas competências técnicas, que são cursos que você faz, um curso de venda, certificação acadêmico e competência comportamental, que é as suas habilidades que você precisa ter e desenvolver, proatividade, liderança, para que você entre no banco. Que vão te completar no dia a dia. Eu tô com uma deficiência em tal produto. Você tem como buscar no dia a dia? Vou pegar um aqui, crédito imobiliário. Eu precisava tanto desenvolver um crédito imobiliário no dia a dia, mas eu tenho uma dificuldade. Você consegue estudar extra-banco, além do que o banco já te possibilita de e-learning, você consegue buscar esse entendimento fora. Eu tenho uma dificuldade de lidar com pessoas aqui nesse primeiro momento, eu me dou muito bem aqui quando eu faço minha formalização, mas na hora de me desenvolver com pessoas eu tenho uma dificuldade. Busca ajuda fora, busca hipnoterapeuta. Eu tenho a Bruna Mendes, que é uma grande amiga que eu posso indicar. Entendeu? Que vem, exatamente. Então, digo assim, são todos os pontos que você pode buscar, né? Se isso te faz bem, se você acha que isso pode contribuir para a tua carreira e para a tua formação, não é porque você está ali no momento já com a tua função que você não pode buscar um conhecimento maior para o dia a dia, né? Isso faz toda a diferença no teu desenvolvimento. Com toda certeza. Rodrigo. Acho que é isso. Pra finalizar, gente, esse bate-papo sensacional por mim. Eu ficava horas e horas aqui a gente conversando. Muito Dois bom, locutores, né? E a gente brincava isso, né? Exatamente. Que um dia a gente ia apresentar o Jornal Nacional. Olha aí. Boa noite. Boa noite. Olha só, gente, meu Deus. Olha só, eu quero essa parte. Não corta isso. Não corta. Rodrigo, eu quero muito, mas muito te agradecer. Nossa, eu que agradeço, que delícia. Pra gente hoje. Assim, é uma satisfação tremenda e uma honra, né, pra mim ter você aqui. Eu que agradeço. Entrevistar um gerente geral brilhante, reconhecido, que assim, é um exemplo pra muitas pessoas e tão bem falado. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com você, foi sensacional, foi pouco tempo, mas foi ótimo. Vários amigos do banco nosso já trabalharam com você e falam de você até hoje. E assim, parabéns pela pessoa que você é, parabéns pela carreira que você está construindo. Eu sei que é difícil, é dureza. Mas é um fato que você já tem um propósito, você tem um plano
E daqui a algum tempo, se Deus permitir, eu vou estar te entrevistando de novo e você já vai estar como regional. Olha que brilhante. Vamos lá, recebo tua palavra. Amém, vai dar super certo. Mais uma vez quero te agradecer e pra gente finalizar, uma mensagem, um conselho que você poderia dar para a pessoa que está assistindo a gente hoje, referente à liderança, porque você é top nisso, né? E sobre entrar na carreira bancária. Tá, essa é fácil. Tranquilo. Essa é fácil. Aquela é a sua câmera. Eu hoje diria para você, ainda dá tempo. Nossa. Eu diria dessa maneira, ainda dá tempo. Independente do teu estágio, independente do momento de vida que você vive, independente das frustrações que você já teve no dia a dia, eu não consegui tal coisa, ainda dá tempo. Nunca é tarde. E eu não estou falando isso como frase pronta, não. Eu estou te dizendo isso como algo que a gente vive no dia a dia e como alguém que vê, tanto na vida pessoal como na parte profissional, que ainda dá tempo, tá? E quando eu digo esse ainda dá tempo, é pelo que você precisa mudar na tua vida pessoal, para te dar base, ou que você ainda precisa buscar para a tua vida profissional. Ainda dá tempo. Seja o momento que você esteja vivendo, ainda dá tempo. Ai, cara, brilhante, brilhante, sensacional. Muito obrigada, Rodrigo. Nada, eu que agradeço. Quero agradecer. Quase. Você quer mandar uma mensagem para alguém? Quer falar alguma coisa para alguém? Nossa, eu tenho que te agradecer, né? Com certeza, é o que eu te falei o tempo todo, né? Minha família é a base de tudo, né? Minha família, minha equipe, todo mundo que passou, que eu tenho certeza que vai estar vendo isso no dia a dia aqui, que vai estar vibrando junto também. Só agradecer a todos e agradecer a vocês também. Eu acompanho o trabalho de vocês no dia a dia. Vocês possibilitam que as pessoas tenham uma mudança de vida, né? Porque eu digo a vocês, o que pode mudar a vida de uma pessoa é a educação. Eu acredito claramente nisso, né? Que a educação é o maior caminho de mudança de vida para alguém. E o que vocês fazem aqui no dia a dia muda a vida de uma pessoa completamente, né? Então, agradeço pelo convite, por estar aqui também. E agradecer, no geral, a minha família, que é um apoio de dia a dia que faz toda a diferença para mim. Obrigado. Brilhante, sensacional. Obrigada, Rodrigo. Eu quero agradecer a sua presença por estar aqui com a gente nesse bate-papo brilhante. Eu tenho certeza que você adorou. E eu quero te lembrar de uma coisa. Já clique aqui no curtir, se inscreve no nosso canal, porque terá mais podcasts assim, com convidados brilhantes. Muito obrigada, um grande beijo. Tchau, tchau.